Hi folks, welcome to English with Books. Oi gente, hoje eu vou falar sobre como ler em inglês, porque é uma dúvida que muita gente tem quando está aprendendo inglês é como que eu vou começar a ler em outro idioma e como posso fazer dos livros aliados que podem ajudar muito no aprendizado. Então vem comigo que eu vou dar umas dicas. A primeira dica é escolher um livro adequado ao teu nível de inglês. Então, se começar a ler e ver que tem muita palavra difícil, vai ter que ficar toda hora olhando no dicionário, pegue um livro mais simples. Mas uma sugestão é você já escolher esses didáticos, readers. Tem da Oxford, tem da Penguin. Por quê? Porque eles são feitos para quem está aprendendo e eles já têm a indicação do nível e do número de palavras. Eles vêm até com exercícios no final. Alguns vêm com um CD para você acompanhar ouvindo o áudio, o que é muito bom para treinar a pronúncia. Então é uma boa ideia para começar com esse. The second tip, a segunda dica é slow down, take it easy. Não se preocupe em quantas páginas você vai ler, em quantas palavras você está lendo por dia, em quantas coisas, em quantos livros você vai ler. Não, o mais importante é que você goste. Você tem que estar gostando da leitura. Senão, troca. Porque tem que ser agradável, você tem que estar aprendendo sem perceber. Então, é importante isso. Não se preocupar em ler rápido, em ler o que seria mais indicado, ou em ler o que está todo mundo lendo. Não. Alguma coisa que você goste e não se preocupar se o seu ritmo é mais devagar ou não. Outra sugestão legal é manter um registro num caderno das palavras novas e seu significado. Eu comecei a fazer isso logo que eu comecei a ler mais em inglês e isso me ajudou muito. O que eu comecei depois de um tempo a fazer foi escrever também as frases onde eu encontrava a palavra, para ter um contexto. Você pode também começar a criar frases assim, com a palavra, tem que tentar usar a palavra para não esquecer. Não se preocupa também em lembrar de todas, porque se você esquecer, porque talvez ela não seja das mais úteis mesmo. Mas é sempre bom ter um vocabulário amplo e rico. E até porque depois você vai olhar o caderno e vai ver, nossa, eu não sabia essa palavra, não conhecia, e agora é trinormal para mim. Então, eu acho bem legal, vale a pena tentar. E não precisa anotar cada palavrinha nova, porque dá para entender muitas pelo contexto e algumas não vão ser tão essenciais. Mas se tem uma que aparece muito e que precisa saber mesmo direitinho o significado para entender a história, daí dá uma olhadinha lá no dicionário, anota. Daí sim, mas tem que fluir a leitura, tem que ser prazeroso e tem que ser... Não tem que sentir como um trabalho, como um estudo, tem que sentir como se tá vendo um filme, tá ouvindo uma história, tem que ser parecido com isso. Também é legal escolher livros que você já conheça, já tenha visto em filme ou já tenha lido em português. Por exemplo, eu li Matilda, porque eu já tinha assistido o filme várias vezes, então foi legal ler em inglês. Uma ideia legal também são as edições de livros de poesia bilíngues, porque você pode ler a poesia em inglês e depois ver em português, não precisa ficar pesquisando toda a palavra. E você vê uma versão, porque tem que quem traduz tem que dar uma mudada. É interessante. Eu tenho, por exemplo, este que é um livro de horas da Emily Dickinson, que foi um presente de uma amiga. E eu acho muito bonitinho. Esses poemas são bem sensíveis e o livro é todo as páginas são todas decoradas. Eu acho bem legal esse. But watch out for the verb tenses. Para começar, pegue livros com tempos verbais mais fáceis, no presente. Um exemplo foi um que eu li que é Is This Normal? São cartas de garotos adolescentes que falam inglês, nativas da língua inglesa. Então elas escreveram, né, de pessoas reais, então é como eles falam, como eles escrevem, sobre as coisas mais normais, assim, da adolescência, mas como eu estava passando por coisas parecidas, então fazia sentido pra mim. Então também pegue uma coisa que faça sentido pra você,
Por exemplo, hoje talvez eu não fosse gostar tanto, mas na época foi bom e eram exemplos de inglês real. E não era difícil, porque as cartas não estavam contando tantas histórias, não estavam em tempos complicados, eram coisas simples, eram os verbos como a gente aprende no começo mesmo. Então era uma linguagem bem simples. Agora, para um nível um pouquinho mais intermediário e avançado, dá para escolher livros maiores, dá para pegar ainda ou young adults ou comédias românticas, livros românticos, estilo Nicholas Sparks. Esse aqui é o The Last Song, que eu ainda vou falar talvez mais no canal. Eu já falei de um do Nicholas Sparks, que era o Safe Haven, mas tem gente que não gosta do Nicholas Sparks, então algum outro livro romântico, porque a gente já sabe mais ou menos e vai ser coisa do cotidiano. Mas se você gosta de fantasia, também pode escolher, mas vai ter termos mais difíceis. Então também é aquela ideia de pegar um que você já conhece. Se você gosta de Harry Potter, daí pegue Harry Potter, porque você já leu em português. Mas Harry Potter, podem dizer que é uma linguagem infanto-juvenil, mas eu acho que tem bastante detalhe, então é só realmente se você já tá pro intermediário avançado, a não ser que você queira tentar, assim, mas muita coisa vai se perder nisso, entendeu? Se você só for ler, você já sabe a história, mas você vai perder a coisa do inglês, porque vai ter muita palavra. Se você for pulando toda palavra que você não souber, daí também acho que perde um pouco essa riqueza. E vale a pena lembrar que reading, leitura, não precisa ser só de livros mesmo. Pode ser sites, revistas, até gibis, como a Karina Fragoso sugere no English no Brasil, mas também notícias, e para notícias ela também sugeriu um site que é o News in Levels. O legal do News in Levels é que eles adaptam a notícia para níveis menores, então você começa nível 1, 2 e 3. No 1, então é a notícia real, só que simplificada. Fica menor e fica mais fácil. Então, para quem está começando é legal, e tem sempre o áudio junto. E eles já separam umas palavras que provavelmente são mais difíceis, a pessoa talvez não conheça, eles já separam e já põem o significado em inglês, mas já põe. Então eu acho que é uma boa ideia também. Se você não quer já direto ler um livro, né, ler coisas menores, também vale a pena. Bom, tá esperando o que para ler inglês, então? Não esquece de deixar uma curtida aqui no canal se achou as dicas úteis. Se tiver dúvidas, comentários, pode deixar aqui embaixo. Fala aí qual livro que você quer ler em inglês, qual livro que você já leu, quais dificuldades você tá tendo. E see you next video, people. Bye!